Olá, Sam. Boa noite. É um imenso prazer estar vindo aqui para contar a minha história. Saiba que sou um grande fã do seu trabalho e acompanho quase que diariamente. Venho aqui para te contar um relato muito antigo que há anos carrego comigo. Se bem que não foi um relato acontecido conosco, apenas ficamos sabendo por alto. E eu ouvi, Sam. Eu vi o estado em que aqueles homens se encontravam. Aquilo não era obra de coisa natural. Com certeza, devia ter sido um lobisomem. Bem, eu tinha apenas 12 anos quando isso aconteceu. Foi lá pelo ano de 1983, na pequena propriedade perto de Araruna, interior da Paraíba. Nós morávamos numa casinha simples de taipa. Eu, meus pais e os meus irmãos menores. A vida era muito difícil, Sam. Porém, se tornou mais difícil depois que alguns ciganos começaram a aparecer por aquelas bandas. Aqueles não eram ciganos de circo, ou daqueles que lê a mão na feira. Essa turma era muito diferente, do tipo perigosa. Andavam sempre em grupo de 4 ou 5 homens, todos armados de revólveres, roubando o que bem entendiam pelas propriedades da região. Levavam gado, porcos, galinhas, e se alguém reclamasse, eles ameaçavam com as armas, assim como já haviam feito com muita gente. O meu pai sempre dizia para a gente se esconder quando via eles se aproximando, que corrêssemos e se trancássemos dentro de casa, que eles fizessem o que vinham fazer, que era roubar e depois ir embora, deixando a família em segurança. Ele falava toda vez que saía para a roça para trabalhar. Eu fui assim durante muitos anos. Não era sempre claro. Todo mundo da região vivia com medo. Eles haviam levado as cabras do meu vizinho, os porcos do compadre Antônio e até uma velha égua do seu Sebastião, que usava o animal para ir até a cidade. Mas foi quando eles mexeram com seu Madeira que a coisa azedou de vez. Para poder explicar melhor essa história, tenho que contar um pouco sobre o seu Madeira. Ele era um velho solitário que morava numa casa de taipa a uns 2 quilômetros da nossa. Ele devia ter em torno de 60 anos. Era bem magro mesmo, mas tinha uns olhos bem estranhos, olhos de maldade pura. O meu pai sempre dizia que ele era mais ruim que briga de foice, um homem que ninguém queria ter como inimigo. Aquele senhor tinha algumas vacas leiteiras e algumas novilhas que criava com muito carinho. Eram os únicos bens que o velho possuía, além da sua própria casinha. Era só ele e aqueles animais. Não tinha nenhum parente. Porém, em uma manhã, acordamos com ele batendo na nossa porta. Estava completamente desesperado. Os ciganos tinham levado 3 animais durante a noite. Eu me lembro bem, Sam, do que aquele homem havia dito, com aquela voz grossa e com os olhos com muita maldade. Esses malditos levaram meu gado, mas eu juro por Deus e pela alma da minha finada que vou deixar eles do mesmo jeito que deixaram meus bichos, só os ossos. Foi mais ou menos assim o que ele contou. A minha mãe tentou acalmá-lo, ofereceu um café, mas o velho nem quis saber. Saiu de casa com aquele olhar de raiva de quem estava planejando algo perigoso. Então o tempo foi se passando, Sam. 2 meses haviam se passado. Os ciganos continuavam suas andanças, roubando por aqui, por ali, sempre impunes. Ninguém tinha coragem de denunciar na delegacia da cidade, pois eles sabiam onde a gente morava e podiam vir atrás. Porém, foi numa manhã de segunda-feira
que tudo mudou. O compadre João chegou na nossa casa ainda de madrugada. Ele estava assustado e gritando: "Pelo amor de Deus, meu povo, tem 2 ciganos mortos naquela estrada, perto do açude do Manuel." O meu pai se levantou rápido, pegou a espingarda e foi com outros homens da região ver o que tinha acontecido. Quando ele voltou, estava pálido como papel. Ele não disse nada para a gente. Depois, apenas para minha mãe, que eu fiquei sabendo logo depois, ele contou que aqueles 2 ciganos, justamente os que comandavam aquele grupo, tinham sido encontrados completamente destroçados. Não havia uma parte do corpo inteira. Os ossos estavam quebrados. A carne havia sido arrancada aos pedaços, como se um animal selvagem tivesse feito aquilo. Mas o mais estranho de tudo é que não havia nenhum rastro de animal na região. Nada. Só pegadas humanas que levavam até o local. E depois, não havia nada. Era como se tivesse desaparecido no ar. Carne, sangue, não tinha nada no chão. Só apenas aqueles 2 corpos, que estavam um do lado do outro. Assim que a polícia chegou, ninguém conseguiu explicar o que havia acontecido. Disseram que podia ter sido a onça, mas todo mundo sabia que não havia onça por essas bandas há décadas. Foi então que começaram os comentários. O velho Zé dizia que o seu Madeira não era gente comum. A minha tia mesmo contava que a mãe dele sempre dizia que existiam pessoas que viravam bicho nas noites escuras. Outros falavam que tinham visto o seu Madeira saindo de casa nas madrugadas, mas que ele voltava diferente, com as roupas sujas e com um cheiro muito estranho. E quando ele retornava, era sempre pela manhã. O próprio seu Madeira, quando perguntavam sobre os ciganos mortos, ele apenas abria um sorriso sarcástico e dizia: "Eu avisei, não avisei? Eu disse que ia deixar ele só os ossos. Tá aí. Agora os 2 estão mortos." Os ciganos que sobreviveram sumiram da região no mesmo dia. Nunca mais ninguém viu eles por essas bandas. Diziam que estavam com medo. E comentavam entre eles que o velho virava coisa ruim de noite. Eu era bem novo, Sam, mas me lembro de uma noite, uns dias depois daquele acontecido, estar na janela do meu quarto, quando vi uma sombra passando bem rápido pelo terreiro. Era grande demais para ser uma pessoa, mas que andava de pé como gente. Os cachorros da vizinhança ficavam em total silêncio, coisa que nunca acontecia por aqui. No dia seguinte, sempre encontrávamos pegadas estranhas no barro. Eram como de gente, mas com marcas de garra. O seu Madeira ainda viveu por mais uns 25 anos. Morreu de velhice mesmo. No enterro dele, praticamente toda a região foi se despedir. Diziam que depois que os ciganos sumiram, a paz voltou na região. Até hoje, Sam, mais de 40 anos depois, nunca nada foi comprovado. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Naquela época, algo protegeu nossa gente daqueles bandidos. E esse algo tinha o nome de seu Madeira. Só não sei te dizer se ele era um homem que virava bicho ou um bicho que virava homem. Bem, esse foi o meu relato, Sam. Espero que os ouvintes tenham gostado. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso,
você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.